Muito bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores vereadores. Sendo 9h30, vamos começar a nossa reunião de Câmara, começando pelo período antes da ordem do dia, para o qual aceito inscrições. Sr. Vereador João Aníbal Henriques, faça favor. Sr. Presidente, senhores vereadores, muito bom dia. Só duas questões prévias muito rápidas. Tem a ver com dois monumentos de Cascais, um deles que encontrei por acaso, que só se vê na Maré Baixa e a partir da Praia da Duquesa, das rochas que aparecem ao fundo. Por acaso passei lá uma destas manhãs, olhei para o Chalé Faial e vi que uma das águas do telhado, pura e simplesmente, está completamente destelhada. Será certamente por acaso. Aquilo é um edifício particular, mas está classificado desde 2012 e, infelizmente, sabemos bem qual é a natural evolução deste tipo de situações. Primeiro desaparecem umas telhas, depois as janelas aparecem abertas e depois, num instante, um edifício que é fundamental para a memória de Cascais vai acabar por sofrer as vicissitudes próprias do tempo e transformar-se rapidamente numa ruína. Não sei se existe ou não algum projeto já entregue na Câmara por parte dos novos proprietários, mas o certo é que aquelas telhas que desapareceram só são visíveis exatamente aquele ponto. E foi por acaso que vi, olhando para lá, o desaparecimento daquela parte da cobertura. E a segunda questão é as cocheiras Santos Jorge, no Estoril, também classificadas, também particulares, e que estão num estado avançadíssimo de degradação, e tenho recebido muitos contactos de muitos municípios do Estoril a pedirem-me que eu chame aqui a atenção. Eu sei que não é propriedade da Câmara, e a Câmara tem dificuldade, obviamente, em intervir neste tipo de situações, mas fica o alerta que me pediram para fazer relativamente também a esse edifício que é fundamental e que de facto está a desaparecer todos os dias. As características arquitetónicas mais marcantes já desapareceram ao longo deste último ano e valia a pena, se calhar, quanto mais não seja tornando a situação pública, evitar que avance mais o processo de degradação. Obrigado. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Bom dia a todos os vereadores e a todo o público aqui presente. Tenho três temas que queria colocar, Sr. Presidente. O primeiro tema, agora que já passaram quase 2 meses depois das festas de Natal e de ter decorrido o Christmas Village, penso que estamos em condições de poder fazer uma avaliação e, nesse sentido, eu vou ler um requerimento que depois farei chegar em papel. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, a proposta 1092-2017 atribui um subsídio da Câmara Municipal de Cascais à empresa privada Cofinemed S.A. no montante de 203 mil euros. Contudo, a mesma não expende qualquer fundamentação material relevante para esse efeito. Assim, e considerando que a lei comete aos eleitos que integram os diversos órgãos municipais um direito mais um dever de efetiva participação na tomada de decisão e fiscalização da atuação de tais órgãos, os vereadores da Câmara Municipal eleitos pelo Partido Socialista requerem que sejam prestados os seguintes esclarecimentos, acompanhados pela respectiva documentação de suporte. Qual a fundamentação material subjacente à atribuição de um subsídio no valor de 203 mil euros ao Grupo Cofinemed S.A.? Por fundamentação material respeitante a tal ato, deverá entender-se não unicamente a mera remissão para preceitos legais por todos consabidos, mas sim a expressa menção às características diferenciadoras do evento e, acima de tudo, da entidade beneficiária. Número 3. Mais solícita que a informação a prestar, inclua ainda todos os apoios concedidos pela autarquia à referida entidade, designadamente a cedência de espaços, a isenção de taxas no referido evento ou outros. Número 4. Os esclarecimentos a prestar no âmbito deste requerimento deverão ser acompanhados dos respectivos suportes documentais, assim como pela disponibilização dos processos e informações dos serviços camarários que constituem a instrução procedimental inerente à atribuição do referido subsídio. Número 5. Com vista à atempada análise por parte dos requerentes, solicita-se igualmente que as informações e elementos solicitados nos pontos anteriores sejam apresentados aos vereadores do Partido Socialista de Cascais até 2 dias úteis anteriores à próxima reunião de Câmara.
fim de requerimento. Tenho mais 2 assuntos que gostava de colocar. O primeiro tem a ver com a floresta e com a limpeza da floresta. A Alcabidez está considerada como prioritária, com freguesia prioritária na limpeza da floresta. Sei que houve um procedimento concursal, eu bem sei que não é a Câmara que competia em inscrever-se para esse procedimento, mas perceber se a Câmara está ao corrente de que alguém se tenha candidatado para poder proceder à limpeza e aos fundos que estão disponíveis para esse efeito, nomeadamente a Junta de Freguesia de Alcabidez, que não sei se candidatou a esses contratos. Por fim, vimos notícias há uns dias atrás sobre o Hotel Now. E eu gostava de colocar aqui a seguinte questão. Quando a Câmara autorizou a Cascais Próxima a fazer o contrato de arrendamento do edifício onde está implementado, conhecido por Hotel Now, apresentou que o edifício, tal como estava, tendo as garagens já feitas e já completas, apresentava um negócio que era muito vantajoso para a Câmara, porque a Câmara iria arrendar com vista à aquisição futura e onde as rendas iriam abater ao valor da aquisição, e que, estando as garagens prontas, que iria alugar ou abrir ao público as garagens do edifício, daí ter o rendimento normal do parque de estacionamento, e que esse rendimento do parque de estacionamento iria ser suficiente para suportar o custo da aquisição. Que depois iria demolir o edifício e que depois da demolição do edifício lançar o concurso de ideias para o que o povo decidisse o que lá se fazer. Tudo isto foi feito e agora apresenta-nos um cenário de que todo o percurso até aqui decorrido não serviu para nada, porque, segundo as notícias, e essa questão queria que o Sr. Presidente nos confirmasse, o edifício vai ter apenas 2 lojas e o resto serão todos apartamentos. É o que diz a notícia, para alojamento local, T0 e tal, e só os T3 é que estarão preparados para não ser alojamento local e que estarão pensados para ser a residência definitiva. E, portanto, a questão que eu colocava é qual é que foi o rendimento que a Câmara, ou Cascais Próxima, neste caso, retirou do estacionamento, que supostamente estava pronto e que a Câmara iria, ou a Cascais Próxima, que iria rentabilizar por forma a suportar os custos da demolição e da aquisição e etc. E se é real, e sendo real esta notícia, qual é que é realmente o projeto que vai nascer naquele local. Obrigado. Não havendo mais questões, começava exatamente pelo fim. O Sr. Vereador João Ruivo fez um conjunto de considerações que não sei onde é que as foi tirar, mas de facto não correspondem a nenhuma realidade. O que foi dito pela Câmara, a Câmara nunca evocou que ia ser rentabilizado pelo aluguer. Sempre dissemos que aquilo, e já não vou aqui falar em todo o histórico que está por trás daquele processo, mesmo até o inicial, com o que estava aprovado ainda pela maioria socialista anterior à atual, mas de facto o que nós assumimos o compromisso foi de menos 20% de Sércia, menos 20% de volume, e que o edifício não podia, em termos de usos, ser para um centro comercial, como estava previsto numa fase inicial. Foi isso que foi feito, não foi feito nenhum concurso de ideias, foi colocado à venda o local, tendo na altura recebido 2 propostas, uma de um hotel e outra de um edifício que é aquele que lá vai nascer, apenas com uma alteração que já vou referir. Essas propostas tiveram, digamos, sim, um processo participativo, sendo que desse processo participativo ficou claro que os cascaleses preferiam o edifício que lá vai nascer hoje. E é isso que está a acontecer e que está a ser desenvolvido. Numa primeira fase não se colocou a questão das garagens, pensava-se que as garagens podiam, aquilo que estava construído, não se podia propriamente chamar garagens, eram pilares e que tinham ali no subsolo aquilo que poderia indiciar
que viria a ser garagens. De facto, nessa altura admitiu-se que não era necessário, mas depois de testes que foram realizados à própria estrutura, porque, como sabemos, aquela estrutura esteve ali abandonada durante muitos anos e, portanto, exposta a todas as intempéries, foi considerado mais seguro, porque a estrutura não estava considerada segura, que fossem elas próprias demolidas e que arrancasse o edifício de raiz. O que é que lá foi que é diferente daquilo que foi proposto na altura, era que estava considerado que parte do edifício podia ser escritório. Perdão, não era nada escritórios. Parte do edifício podia ser um hospital. Isto porquê? Porque os HPPs, que têm a concessão do Hospital de Cascais, por enquanto, tinham manifestado interesse, na dúvida do que é que ia acontecer à concessão do Hospital de Cascais, de querer manter a presença no território e, nesse sentido, de fazerem ali um hospital no centro de Cascais. O processo da concessão da parceria público-privada do Hospital de Cascais, entretanto, decorreu e os HPPs, posso interpretar com a certeza de que ficarão das mesmas no Hospital de Cascais, mas essa já é uma interpretação minha, perderam o interesse em ter um segundo hospital privado no centro de Cascais. E é essa a única situação que ficou diferente daquilo que na altura era a intenção, não era a condição que a Câmara tinha colocado, mas era a intenção por parte de quem adquiriu o próprio edifício. Portanto, nesse sentido, o que posso recomendar é que o Sr. Vereador possa ler, inclusivamente, não só propostas de Câmara, porque vieram aqui várias propostas de Câmara sobre aquele local, e também ler a imprensa local, que muitas das vezes fez eco de notícias relacionadas com aquele local. A segunda situação, que é a florestas, limpeza da floresta, e se a Câmara de Cascais ou alguém que a gente conheça tenha feito candidaturas, o Sr. Vereador vai-me desculpar, mas também demonstra um grande desconhecimento da matéria, porque não é este ano que a Câmara de Cascais tem feito não só a defesa da floresta, como todos os anos nós nos candidatamos, inclusivamente ajudámos a Câmara de Sintra, que não se candidatava, também a candidatar-se para fazer todos esses projetos florestais, sendo que nesses projetos florestais tem havido uma intervenção muito forte por parte da Câmara, por parte da Cascais Ambiente, por parte de outros agentes de proteção civil, e tem sido um envolvimento coletivo que tem permitido, e pensei que o Sr. Vereador ia por aí, é que no ano em que mais área ardida houve no país, e não vou falar muito sobre isso, enfim, todos nós conhecemos o que é que se passou no país, por sinal, em Cascais foi o ano em que menos área ardida nós tivemos. E eu, como estas coisas, não gosto em madeira em arco, porque nunca estamos livres de nos acontecer alguma situação menos positiva. O que posso garantir é que não foi por acaso. É porque se trabalha na toda a reorganização da floresta há muitos anos esta parte, de uma forma sempre sistematizada, de uma forma muito profissional, e quando estou a dizer isto, como calculará, não estou a tentar demonstrar alguma competência pessoal, porque não é matéria que eu tenha competências pessoais, mas temos, felizmente, dentro da organização do universo municipal, técnicos e responsáveis muito preparados para dar conta disso. Inclusivamente, o que fiz do ponto de vista político foi sobre uma outra matéria, que pensei também que era uma que ia abordar, é que o ICNF decidiu cortar ou marcar no concelho de Cascais cerca de 5.000 árvores para abater, dizendo que justificava isso não como uma forma de garantir receita com a venda da madeira, mas com a possibilidade de fazer uma limpeza, fazer uma reorganização da própria floresta
Eu desloquei-me várias vezes ao local. Dos meus parcos conhecimentos, não me parecia muito lógico o que estavam a dizer, porque as árvores que estavam a cortar tinham uma característica única, que era estarem à beira da estrada e estarem todas direitinhas e, portanto, perceber-se claramente que era o ideal para se vender aquela madeira, até que o CNF, há coisa de uns... A Sra. Vereadora Joana Balsemão talvez me possa ajudar, 2, 3 meses, convocou uma reunião técnica para a abordagem do assunto. E eu entendi que aquilo era tudo, também era técnico, mas acima de tudo era político. E desloquei-me a essa reunião, eu com a Sra. Vereadora Joana Balsemão, mais com técnicos da Câmara, quer do Serviço Florestal da Câmara, quer da Cascais Ambiente, e jogando com os argumentos que estavam a ser dados, que era no sentido de fazer a limpeza da floresta e fazer o processo de reorganizar a própria floresta, nós dissemos que isso era exatamente nos planos a que nós temos concorrido anualmente e que depois são validados pelo próprio CNF, portanto, ou seja, não é aquilo que nos parece ou aquilo que nos apetece, mas tem sido fundamentado tecnicamente. Nós assumíamos o compromisso de fazer a validação de quais eram as árvores que efetivamente estavam em risco, porque era também uma das coisas que as árvores estavam em risco e, portanto, podiam cair. Isso é sempre uma guerra que eu coloco sempre na questão técnica, não deve ser uma decisão política. E assim foi. E o levantamento que nós tínhamos, que entretanto foi combinado com o CNF, originou que, afinal, das 5.000 árvores, passou por uma segunda fase para 3.000 árvores e finalizou em 140 árvores. É o número que eu tenho das árvores que, afinal, são precisos efetivamente cortar, com os pareceres que tenho de todos os colegas da Câmara Municipal de Cascais, competentes sobre esta matéria, e que identificam apenas essas 140 árvores. E é isso que vai acontecer. Portanto, ou seja, isso é fazer a gestão da floresta, e também assumimos desde o início que nós Câmara, assumiríamos os encargos de fazer esse trabalho e entregaríamos a madeira ao ICNF para eles venderem. Também solicitando ao ICNF que o dinheiro que eles diziam que estavam a investir, porque não era para receberem dinheiro, não era para ganharem dinheiro, então o dinheiro que estavam para investir, que não precisavam de investir em Cascais, porque em Cascais tem vindo a ser reconhecido por eles o trabalho bem feito, e que dirigissem esse trabalho para Sintra, onde eu tenho de facto uma preocupação grande, porque há toda uma zona em que é um perfeito barril de pólvora. Porque não é feito, já não tem a ver com a questão das árvores, tem a ver com a questão dos arbustos. Há zonas do lado, se andarem na serra, conseguem perceber claramente onde é que é a fronteira de Cascais com Sintra, porque do nosso lado está limpo, do lado de Sintra tem um matagal que, se um dia alguém lhe pega fogo, obviamente arde do lado de Sintra, mas ali não há fronteiras na natureza. E, portanto, está-se a fazer aquilo que este ano está-se a fazer, exatamente aquilo que se fez o ano passado. Já agora, deixe-me acrescentar sobre esta matéria o seguinte: não tem havido ainda resposta efetiva por parte do Governo em relação ao Forte de Santo António, e esta lei que o Governo fez de que até 15 de março os proprietários não limparem as matas, não limparem as suas propriedades, estão as câmaras obrigadas a fazê-lo. Ainda mais, vai ao ponto de dizer que os presidentes de Câmara serão civil e criminalmente responsáveis se não o fizerem. Ora, o Forte de Santo António, se o proprietário não der respostas sobre como é que o pretende recuperar, e que, jogando com esta lei, que é uma lei do último Orçamento Geral do Estado, a minha pretensão, e hoje farei sair uma carta para o Sr. Primeiro-Ministro, porque esperei uma semana, parecia-me razoável para haver uma resposta às últimas notícias que surgiram, e com a própria presença do Sr. Presidente da República e do Sr. Ministro da Defesa, portanto, ou seja, o Governo esteve também lá representado. O que irei informar o Sr. Primeiro-Ministro é que, se até o dia 13 de março o Estado,
que é o dono daquelas instalações, não fizer rigorosamente nada, eu tenho, e já tenho pareceres jurídicos que entretanto pedi ao longo desta semana, para intervir e fazer a limpeza da mata e a preservação do edifício. Obviamente que esta lei não me permite intervir no edifício, mas pelo menos limpar o edifício, limpar a mata, a lei o permite. Ela está na Direção-Geral do Património do Estado, embora entregue ao Exército, logo ao Ministério da Defesa, que tem a responsabilidade de preservar a vandalização, digamos assim, daquelas instalações. Portanto, sobre matas e limpezas de matas, por um mau motivo, esta lei vem nos ajudar numa matéria que, enfim, também tem a ver com matas, mas tem muito mais a ver com o património histórico e cultural do país e, neste caso, também do município. Em relação ao Christmas Village, aguardarei esse requerimento que responderemos, mas posso antecipar desde já que, de facto, há uma perspectiva diferente em termos estratégicos sobre esta matéria. E, portanto, isso, ou por dificuldade nossa de explicar o que hoje as evidências já mostram, mas, de facto, insere-se nessa política de promoção do Conselho, e lembro-me até do próprio Sr. Vereador, na época não era vereador, no após férias de verão, ter chegado das suas férias e ter postado no Facebook a dizer, pronto, agora Cascais ficou vazio. E eu sempre que vejo muita gente em Cascais, e agora efetivamente tem havido muita gente em Cascais, lembro-me sempre de si, porque de facto, às vezes considerações precipitadas e não tendo em conta, não entendendo ou não percebendo a própria estratégia que tem sido desenvolvida, leva a essas mesmas precipitações. Em relação ao Sr. Vereador João Aníbal Henriques, são duas situações distintas, começando por aquela que me parece ser a boa notícia, que é as Cocheiras de São Jorge têm uma proposta já apresentada e discutida com a Sra. Vereadora Filipa Roseta, que eu considero que é uma boa proposta em termos de preservação das cocheiras, destinado, se eu tiver agora a dizer algo mais neira, porque já estou a falar às três tabelas, digamos assim, mas que tem previsto fazer lá um pequeno hotel boutique naquelas cocheiras. Lembro-me que houve propostas em tempos de fazer desde uma cervejaria, desde coisas dessa natureza. E, portanto, a solução arquitetónica, digamos, estética, que foi encontrada, a mim, eu vi a imagem, não me pareceu mal, antes pelo contrário, pareceu-me bem, porque evidencia as próprias cocheiras. E depois, em reuniões já mais pormenorizadas com a Sra. Vereadora Filipa Roseta, foi também esse o parecer que obtive por parte da Sra. Vereadora e, portanto, eu estou em crer que em breve as cocheiras de São Jorge, que finalmente, e já agora também para saber a história das cocheiras, não a história da história, mas a história mais recente, é porque estavam em disputa ao longo destes anos todos entre dois hipotéticos proprietários que disputavam a propriedade daquele equipamento. Eu próprio, ao longo deste tempo todo, não irei mentir se disser que recebi mais de 5, que me estou agora a lembrar, mais de 5 proprietários. Portanto, ou seja, nenhum era proprietário, mas mais de 5 proprietários. Nesta fase final ficaram 2 a dirimir, aliás, o vereador Nuno Piteira Lopes já brincava comigo, porque de facto ia recebendo proprietários, não é? Em Barda, em que nenhum deles era efetivamente proprietário, mas ficou para o final este processo judicial entre 2 e que foi dirimido há muito pouco tempo, e daí a razão de só agora ter sido apresentada essa proposta e que, não sei se a Sra. Vereadora ficou com imagens do que foi proposto, mas enfim, logo que entre projeto ou que haja imagens, teremos todo o gosto em mostrar. Em relação ao Palácio Faial, o Palácio Faial foi já 2 vezes vendido. Uma primeira vez a um empresário do município, um empresário ligado à hotelaria, pela Par Pública, portanto é uma empresa do Estado que ficou com o património do Estado, empresário esse que apenas deu o sinal e depois não cumpriu com
enfim, com as obrigações normais contratuais. A par pública fez, obviamente, a reversão, ficou com a propriedade, e o empresário não o fez porque chegou à conclusão de que o valor de recuperação era muito elevado e, portanto, já não tornava rentável as intenções que ele tinha para o Palácio. Numa segunda fase foi comprado por um diplomata de origem asiática, portanto não é chinês, mas eu estou agora na dúvida se é tailandês, se é indonésio, e portanto não queria me fixar nesta matéria, mas de facto foi adquirido por ele. Ele chegou a ter uma reunião comigo antes de adquirir, o que parecia que efetivamente ia ser recuperado. As intenções dele eram essa. De lá até cá nunca mais houve nenhum movimento sobre essa matéria. Em relação àquilo que o Sr. Vereador alerta, nós iremos executar aquilo que é possível executarmos, nomeadamente notificar, porque, como diz e bem, todos, mas, enfim, diria que a esmagadora maioria do património arquitetónico de época que tínhamos aqui em Cascais, todos perceberam qual era o truque, era desaparecer o teto, e a partir de desaparecer o teto começava a desaparecer tudo o resto. Não é? E, portanto, nós iremos agir daquilo que são os limites da lei, que tínhamos todos consciência, que são muito pequenos, não são em termos municipais, não é? Mas iremos agir, obviamente, dessa natureza. Mas aqui a boa notícia é que as cocheiras de São Jorge irão avançar. A má notícia é de que o Palácio Faial está parado, ou seja, está desaparecido em combate a intenção de o recuperar. Mas, enfim, vamos aguardar que possa haver alguma, mas depois já vamos nós agir naquilo que são os limites da lei, quanto mais não seja para recuperarem e para garantirem a própria segurança do edifício, nomeadamente com a questão que coloca da falta de telhas e, portanto, de estar aberto às intempéries a chover lá dentro. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. A questão que coloquei sobre a floresta não foi um ataque. Aliás, como deve saber... Mas, Sr. Vereador, também não lhe disse que era um ataque, nem eu me senti que tinha que estar à defesa, antes pelo contrário. Como deve saber, nem um ataque, nem uma crítica, nem a esta Câmara pelo trabalho que tem feito nessa área. Como saberá, já que sabe tanta coisa, eu sou dirigente de uma associação de bombeiros daqui do Concelho de Cascais e, portanto, tenho muito orgulho em ser e tenho muito orgulho naqueles bombeiros. Mas, se calhar não sabe, o Sr. Presidente, imagino, da lista e já que me aconselha a ler os jornais para dar respostas às perguntas que lhe coloquei, também se lê os jornais também percebe que há um mapa das freguesias que são prioritárias e outras que não são tão prioritárias e que a freguesia de Alcabidez está na prioridade número 1 de limpeza até 15 de março, foi isso que lhe coloquei, não tem nada a ver com falar sobre o trabalho dos bombeiros e que a Câmara tem feito nessa área de proteção civil, que tem sido um bom trabalho e é reconhecido por todos que assim é. Inclusive, a questão que colocou e que respondeu ainda bem aqui há pouco sobre a Serra de Sintra, também as notícias falam que, ao contrário do que o Sr. Presidente disse em empolgou tão grande, na parte de Sintra vão ser apenas cortadas 370 árvores depois da avaliação, no seguimento da mesma avaliação do ICNF. Sintra também já fez esse trabalho e são 370 árvores aquelas que vão ser cortadas na parte de Sintra, segundo as notícias. Eu realmente não escrevo muito no Facebook, e ainda bem que o Sr. Presidente acompanha, mas há uma coisa que eu faço é vir regularmente a Cascais e posso-lhe garantir que Cascais à noite não é aquilo que o Sr. Presidente diz, está vazio, não tem comércio, não tem gente, e isso, fora do verão, como é óbvio, e isso é preocupante e continua-me a preocupar. Isso é uma realidade e aquilo que escrevi na altura mantenho, porque vejo com os meus olhos que a atividade turística no verão é muito alta e no inverno é muito reduzida em Cascais, e isso é preocupante. Obrigado. Só dar-lhe então o seguinte, eu não senti que fosse nenhum ataque, só senti que tinha a obrigação de o esclarecer
em matéria que, pelos vistos, tem até outras obrigações de conhecer. Como sabe, e já agora deixe-me então acrescentar, como sabe, o Presidente de Câmara, não é o Presidente de Câmara de Cascais, é qualquer Presidente de Câmara neste país, é o principal responsável de proteção civil. E isso leva a que estejamos em rede com um conjunto de informações que nos chegam dos serviços de proteção civil distritais e nacionais. Para além de também, por parte da área metropolitana de Lisboa, sermos informados sobre matérias que, enfim, que têm relevo e que têm interesse. E, portanto, isso que refere de que a freguesia de Alcabideche é uma das freguesias que foi identificada como prioritária, isso recebiu e, portanto, tenho conhecimento disso. Agora, a grande questão aí está entre todo o território nacional, onde essa intervenção, e não vou estar a alargar muito sobre isso, mas toda essa intervenção nunca foi feita e, por via das condições climatéricas, aqueles que são considerados que estão em risco. E, portanto, aqui nós sabemos que temos um território que estará permanentemente em risco, ou seja, estará permanentemente exposto a risco. Razão pela qual nós temos vindo a trabalhar, aliás, reconhecido pelas próprias autoridades nacionais, a começar pelo próprio Governo, quer pela anterior Ministra da Administração Interna, quer pelo atual Ministro da Administração Interna, em que se tomara que se pudesse estabelecer a nível do território nacional o mesmo tipo de intervenções que nós estabelecemos a nível do território de Cascais, no que diz respeito a esses valores naturais que tanto preservamos. E, portanto, nesse sentido, estou de acordo. Em relação à segunda questão, que afinal então é só à noite, tá? Portanto, ou seja, à noite é que estamos vazios, eu aí gostava de ter a colaboração do Sr. Vereador de me sugerir, da sua parte ou da parte do Partido Socialista, se aconselharia que a Câmara Municipal de Cascais obrigasse os comerciantes a estar abertos à noite, portanto, ou seja, fazendo-nos quase uma obrigação, dizer, o senhor tem que estar aberto à noite e depois me dirá qual a hora que considera mais ajustada para encerramento, ou se, inclusivamente, diz que a Câmara de Cascais deve fazer investimento numa discoteca, que é outra questão de movimento à noite. Nós consideramos que não. Nós criamos a possibilidade, criamos as expectativas de que possa haver dinâmica e interesse por parte dos empresários para que o possam fazer. Agora, longe de nós estarmos a pensar que vamos fazer investimento em discotecas ou que vamos fazer investimento não, orientações a obrigar que o comércio esteja aberto até às tantas. O que temos feito é, em épocas específicas, de abrir as autorizações ao comércio que, sem pagarem mais taxas nem licenças, podem estar abertos até à meia-noite. Mas ainda assim, deixe-me dizer que, não tendo essa frequência à noite, e há uma matéria que gostaria, uma que tem sido feita por iniciativa privada a nível dos sons de Cascais, que é o jazz e o fado, para mim, portanto, ainda não foi possível, mesmo com algum esforço nosso, recuperar essa tradição que Cascais tem a nível do fado. Porque também a noite atual, nós não é uma aposta, ou seja, nós apostamos na pré-noite, no nosso tempo, ou no meu tempo, a noite acabava às 3 da manhã, hoje a chamada noite começa às 3 da manhã e sabe-se que tem associado a ela todo um conjunto de situações que não são propriamente positivas e que não queremos induzir. Mas, enfim, se tiver essa sugestão de como então ter gente à noite em Cascais no comércio e noutras atividades lúdicas, somos todos ouvidos e seremos acolhedores dessas sugestões para poder analisá-las e ver qual é que é a capacidade delas poderem ser concretizadas, sendo que estas que eu falei agora, não. Inclusivamente fechámos a venda de bebidas alcoólicas em alguns estabelecimentos que não estavam preparados não estão licenciados para bebidas alcoólicas e que, obviamente, em determinadas alturas do ano, vendiam as bebidas alcoólicas à descrição e sem qualquer tipo de controle, fazendo concorrência desleal, inclusivamente àqueles que estão autorizados a fazê-lo. Dito isto, podemos passar então à ordem do dia, começando pela aprovação da ata número 5, que coloco a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade.
Passemos então ao plano e orçamento, com 3 subpontos. Coloco os 3 em discussão e depois em votações separadas. Não havendo intervenções, Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho aqui, em relação ao orçamento, há algumas questões que gostava de colocar esta alteração. Já dirimimos alguns conceitos sobre as alterações e o porquê de tantas alterações, ou se calhar não são assim tantas no seu ver, não é por aí que quero ir. Queria colocar algumas questões muito concretas. Na análise dos documentos, vejo, por exemplo, que o orçamento que estava destinado à construção do novo centro-dia da ASIA baixa de 344 mil euros para 176. Ora, se aquele centro está quase pronto, ou em vias de estar pronto, até acho que já teve uma inauguração qualquer pelo caminho, porquê a diminuição da verba em orçamento para um edifício que já está quase concluído? Depois, Força. pode ter sobrado, podia estar demasiado dinheiro cabimentado e ter sobrado, não sei, é uma pergunta que acho que é legítima fazer, quando há 2 meses atrás aprovámos 300 mil euros e agora baixamos 48% do valor que há 2 meses atrás estava previsto para uma obra. Acho que é legítimo perguntar. Depois, na ação social escolar, o programa alimentar, uma questão que me fez também que gerou algumas dúvidas é que na segunda alteração foram retirados 809 mil euros desta rúbrica. E agora, na terceira alteração, são repostos 900 mil euros desta rúbrica. Portanto, aprovou-se o orçamento, na segunda alteração retiraram-se 800 mil, na terceira alteração voltam-se a meter 900 mil, num prazo de 2 meses. Eu percebo que as alterações são necessárias e que é necessário mexer com o dinheiro, que há questões de tesouraria, ter verbas cabimentadas durante muito tempo num sítio é prejudicial porque esse dinheiro pode ser utilizado noutra área. Percebo todas essas justificações. Agora, num prazo de 2 meses depois do orçamento estar em funcionamento, já conseguimos retirar 800 mil no mês seguinte voltar a recolocar os 900 mil no programa de alimentação, no GEF, e, portanto, posso dizer a rúbrica é o 0702020225. Acho estranho. Depois, também aqui uma rúbrica de comunicação que aumenta de 58 mil euros para 478 mil euros. Também perguntar o porquê desta subida tão grande num curto espaço tão pequeno. Perguntar também, referir também a subida do orçamento na habitação e no urbanismo, que neste momento está no dobro do que aquilo que esteve no orçamento inicial. Nós aprovámos 10 milhões de euros, depois na primeira alteração aumentaram-se mais 2 milhões e meio, na segunda alteração mais 7 milhões,4, nesta terceira alteração mais 270 mil, portanto começámos com 10 milhões, já vamos com 20 milhões nesta rúbrica, também ao fim de 2 meses é estranho duplicar e por cima em valores desta ordem. No saneamento não consegui perceber o porquê da retirada de 3 milhões de euros na trato ao lixo. Na rúbrica de saneamento e salubridade há uma diminuição de 3 milhões que diz respeito à trato ao lixo, segundo percebi, tentar perceber porquê. E nas águas de Cascais a diminuição do investimento da Câmara em 500 mil euros passa de 520 para 20 mil euros os investimentos da Câmara com as águas de Cascais, de também questionar esta questão, e são as questões que tenho. Obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais questões, Sr. Vereador Nuno Piteira, quer esclarecer, por favor, o que puder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar. Bom dia a todos e a todas. Como o Sr. Presidente já transmitiu, aliás, há muitos anos, a lei que existe hoje obriga a que a Câmara Municipal de Cascais faça o orçamento normalmente para ser aprovado até ao final de outubro. Excepcionalmente, em anos de eleições, tem uma prorrogação de 3 meses, mas como todos sabemos, o orçamento foi aqui aprovado no final de novembro. Ora, quando nós temos um ano com 12 meses e quando estamos a aprovar um orçamento em novembro, tudo o que acontece em novembro e no mês de dezembro, nomeadamente pagamentos que são feitos, e sabemos que quem já esteve no privado, como eu,
e precisa de pagar vencimentos todos os meses, precisa de pagar a fornecedores todos os meses, sabe que existe uma grande pressão no final do ano, com subsídios de Natal e com todos os encargos que é preciso pagar. E por isso foram feitos por esta Câmara, porque havia disponibilidades financeiras para tal. Olha, no caso da ASIA, foram aquele montante referido, 136 mil euros, que normalmente, e de acordo com o contrato que foi assinado e de acordo com o que estava no concurso público, as faturas tinham um prazo de pagamento de 60 dias, foram pagas faturas ao empreiteiro da ASIA em dezembro, faturas entradas no mês de dezembro, ou seja, com uma semana aqui na Câmara, foram ainda possível pagar ao empreiteiro esse valor. Ora, se o orçamento foi feito em novembro, não sabíamos que íamos pagar esse valor em dezembro, naturalmente o valor está excedente no orçamento de 2018, nesse mesmo montante. Parece-me que é uma coisa muito simples de compreender. E o mesmo raciocínio poderá seguir para a Trata ao Lixo, que foi feito um esforço para poder fazer uma antecipação do prazo de pagamento à Trata ao Lixo em 2017, no montante de 3 milhões esses que não vão ser necessários pagar no ano de 2018. Mas o orçamento é mesmo assim, o orçamento é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. E à velocidade que andam as coisas e os procedimentos hoje em dia, é natural que todos os meses tenha que haver ajustes ao orçamento. Não estamos a falar em aumentar o orçamento ou diminuir o orçamento. Estamos a falar em reajustar os valores do orçamento de acordo com aquilo que é a realidade, porque infelizmente, quando o orçamento tem que ser feito, não temos a possibilidade de prever ao cêntimo quais os valores dos compromissos e das faturas que, no entretanto, vão ser pagas. E como é também normal todos os anos, só agora, e não nesta ainda, só na próxima alteração que vai ser feita, que vai dar consequência a uma revisão, aí sim, para introduzir o saldo de gerência apurado a quando da aprovação de contas, é que vai ser possível, finalmente, no mês de março, fazer um orçamento, esse sim, já completamente ajustado àquilo que é a distribuição das verbas apuradas para o ano de 2018 pelos vários departamentos e pelas várias áreas. E por isso, esta é apenas mais uma alteração que decorre da normalidade do dia-a-dia de ter que gerir um município como o de Cascais. Sr. Vereador Clemente Alves. Nós estamos no mês 2 do calendário e esta é a terceira alteração às opções do plano e ao orçamento. Não vai ser a última neste ano, para os senhores vereadores que são novos neste mandato, não é? Até ao final deste ano vamos ter pelo menos 12, 13, 15 alterações ao orçamento. O que quer dizer que aqui não se faz um orçamento, não se faz um plano. Aqui há uma chatice que é imposta por lei às autarquias, que é terem que fazer um orçamento e um plano para a aplicação dos seus dinheiros. Aqui na Câmara de Cascais, a maioria deste Executivo olha para o orçamento como um saco muito grande. Pronto, entra o dinheiro todo, tem lá uns bolsinhos dentro, né? E às vezes cai mais dinheiro num bolso do que no outro, e depois, quando é necessário fazer um pagamento, vai-se a um bolso, tira-se para o outro e tal. É assim que se faz a gestão aqui nesta Câmara, faz gestão à vista, navega-se à vista e às vezes bate-se na rocha. A explicação que o Sr. Vereador, responsável pelo valor financeiro desta Câmara, acabou de dar, que quando fez o orçamento em novembro, não sabia que em janeiro ou em fevereiro deste ano tinha que pagar por uma obra que estava em curso a um empreiteiro um determinado valor e agora é necessário estar aqui a fazer uma alteração ao orçamento para tirar de lá dinheiro para pagar ao empreiteiro, é demonstrativo, de facto, de que isto é tudo uma brincadeira. Obviamente que o voto do PCP neste ponto vai ser, como tem sido até aqui, um voto contra. Também vai ser um voto contra no ponto 3, que trata da aprovação de cláusulas contratuais para um empréstimo de 8 milhões e 500 mil euros para fazer face a eventuais dificuldades de tesouraria, que também se enquadra nesta barafunda que é o não saber planear, o não saber orçamentar. Não se sabe aqui planear a receita da Câmara para
fazer face à despesa que se sabe ou que se calcula que se vai fazer em cada um dos meses ao longo do ano. E pronto, o melhor é contratar logo no início do ano uma almofada com um banco, não é? Para garantir que, se eu tiver necessidade de uma cobertura, pronto, tenho aqui o cobertor com 8,5 milhões de euros garantidos por uma instituição bancária, à qual os municípios vão ter que pagar para terem esta garantia. Portanto, também aqui o nosso voto será contra. Relativamente ao ponto número 4, nada a obstar, estamos de acordo. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi as considerações e as respostas do Sr. Vereador Nuno Piteira, não discordo de que o dia-a-dia da Câmara tem que ser gerido com alguma flexibilidade, mas há duas questões que se me colocam, que nós estamos na terceira alteração e, portanto, em teoria, estas alterações que eram necessárias fazer decorrentes dos pequenos acertos entre a aprovação em dezembro do ano passado do orçamento e os pagamentos que foram feitos após a aprovação do orçamento até ao final do ano, deveriam ter sido feitas, penso eu, na primeira ou na segunda alteração. Já estamos na terceira e, portanto, mas eu percebo, não estou a querer estar aqui a dar nenhum tipo de lições, mas imaginava que já pudesse estar e que já tivessem sido detectadas estas questões a tempo de serem todas apresentadas na primeira ou na segunda alteração. Mas o Sr. Vereador não me respondeu-me a duas questões, onde houve diminuição de verba, mas não me respondeu, se calhar, às questões que são mais importantes, nomeadamente na entrada e saída de dinheiros na educação, na duplicação no urbanismo neste momento, e na parte das águas de Cascais, que tem a ver com compromissos que a Câmara teria que ter assumidos. Não me respondeu também se foi dinheiro já gasto no ano passado e que, portanto, já não se aplica para este ano. Essas questões não ficaram por responder, e se não as puder responder agora, espero e peço que sejam respondidas depois, mais tarde. Obrigado. Sr. Vereador Nuno Piteira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vereador Clemente Alves, eu julgo que falei português e que me expliquei bem. E entendeu da forma que quis e ao contrário daquilo que eu expliquei. Aquilo que eu disse foi que, nomeadamente na ASIA, havia faturas do empreiteiro entradas em dezembro que, de acordo com o prazo de pagamento, deveriam ser pagas no mês de fevereiro, ou seja, deviam estar a ser pagas no final deste mês. E que foi possível a Câmara, pela boa gestão financeira que faz e pela estável situação económica que tem, pagar essas faturas ao empreiteiro no próprio mês de dezembro, no mês em que entraram as faturas. Ora, se foram pagas em dezembro, ao fim de 8 dias da fatura ter entrado na Câmara, não vão ser necessárias pagar novamente no mês de fevereiro. Por isso é que o dinheiro está a ser retirado. É precisamente o contrário daquilo que o Sr. Vereador, na sua intervenção, pretendeu dizer, ou pretendeu insinuar. Relativamente ao Vereador João Ruivo, lamento informar e sei que o Sr. Vereador sabe que não é como está a dizer, porque na primeira alteração ao orçamento não se pode fazer os acertos, os cabimentos e dos compromissos. Porque eu sei que sabe que isso só pode ser feito no mês de março, a quando da aprovação de contas e da inclusão do saldo de gerência. Porque é igual na Câmara, como é na Assembleia de Freguesia, como é em qualquer outro local que tenha gestão pública e hipocal. A primeira alteração ao orçamento, também como foi explicado na altura, foi feita obrigatoriamente e exclusivamente por a Câmara ter adotado no ano de 2018 o SNC, ou seja, o orçamento que estava aprovado em 2017, que era para o CAL, não estava compatível com o orçamento de 2018 que a Câmara deliberou iniciar, conforme diz a lei, o SNC. E por isso essa primeira alteração, obrigatoriamente e exclusivamente, foi por essa única razão. E, portanto, não vale a pena tentarmos arranjar aqui fé diversos com as alterações e com os orçamentos, porque a Câmara Municipal de Cascais não é diferente de qualquer outra Câmara do país. Relativamente às águas de Cascais, e também, como julgo que o Sr. Vereador João Ruivo sabe, o valor que a Câmara Municipal de Cascais paga às águas de Cascais é uma percentagem relativamente
ao montante do investimento feito pelas Águas de Cascais do ano anterior. Aquilo que estava no orçamento era a dotação prevista face ao montante de investimento que estava previsto executar pelas Águas de Cascais no ano anterior. Aquilo que estamos a fazer é, apurado que está o valor do montante do investimento das Águas de Cascais e sabendo nós qual é a comparticipação que efetivamente a Câmara Municipal vai ter que suportar, estamos a desafetar esse montante excedente para o poder reafetar a outras áreas do orçamento onde existe a necessidade. Só acrescentar o seguinte, de facto, e para o Sr. Vereador João Ruivo, se nos quiser fazer chegar as suas dúvidas com 2 dias úteis, até porque foi essa a data que marcou, que é impossível, eu não vou obviamente, mas da nossa parte não é essa, não será isso certamente que será seguido. Se tiverem 3 dias úteis será em 1 dia útil será, se estiver na semana seguinte será na semana seguinte. Mas, como é tão rigoroso nessa matéria, se nos quiser fazer chegar, porque aí sim tem todas as possibilidades de o fazer, com 2 dias úteis antes da reunião de Câmara, colocar as questões que colocou, nós teremos todo o gosto em preparar a resposta. Não ficará, certamente, admirado se esta resposta começar a ser dura e cada vez mais dura do nosso lado, porque é recorrente esse tipo de questões, é recorrente o tipo de explicações que fazemos e depois voltam a insistir no mesmo tipo de matérias. E, portanto, isto tem aqui uma margem que às tantas fica ultrapassado. Quanto ao Sr. Vereador Clemente Alves, o populismo e a demagogia têm destas coisas. É que a pessoa fica é tão populista e tão demagogo que vai crescendo nessa demagogia e nesse populismo e vai permanentemente sendo desacreditado. Porque aquilo que o senhor disse aqui também já foi 500 vezes explicado. O senhor continua a insistir na mesma coisa e o que eu lhe posso dizer é pedir-lhe assim, peço ao contrário do Partido Socialista, porque já percebi que esse radicalismo, esse populismo e essa demagogia nunca irão desaparecer. É que insista e continue exatamente nesse seu processo, até porque tem sido um processo que tem-se demonstrado ser favorável do ponto de vista eleitoral e, portanto, nada melhor do que não alertar os adversários quando eles estão no caminho errado e mais, estão porque querem estar no caminho errado. E, portanto, eu não tenho que agradecer, eu dou-lhe o de borla e, portanto, só espero é que o siga. Vamos então votar. Plano e orçamento. Terceira alteração promotiva às grandes opções do plano. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com 5 votos contra da oposição. Ponto número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com... eu fiquei baralhado, peço imensa desculpa. Eu vou repetir a votação. Houve aqui uma indecisão e eu fiquei preso nisso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 votos contra, do Sr. Vereador Clemente Alves e do Sr. Vereador João Aníbal Henriques, 3 abstenções dos restantes vereadores do Partido Socialista e, obviamente, os votos a favor da maioria. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora ao ponto de coletividades, que coloco também a discussão e pedindo ao Sr. Vice-Presidente para conduzir agora brevemente a reunião. Sr. Vereador João Ruivo. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Queria só fazer uma referência aos documentos que nos foram enviados. Houve aqui um lapso da Sra. Vereadora, não sei se tem alguma implicação, se não, e não sei mesmo, porque a Sra. Vereadora, quando assinou com data de 5 de janeiro. E, portanto, os documentos são de 6 de fevereiro e a Sra. Vereadora assinou com data de 5 de janeiro, é o que está nas folhas de despesa, mas como está em todos, deve ter sido um erro qualquer. A questão que eu queria colocar, e ainda bem que se promoveu o Carnaval e que se apoiou, é qual é que foi o critério para a atribuição destas verbas. O porquê de umas coletividades receberem uma verba. Eu percebo que Janes e Malveira têm carros carnavalescos e têm outro tipo de investimento, mas todas as outras eu não consigo perceber qual é que foi o critério para a atribuição de 300 a um ou 400 a outro, e era isso que queria colocar. Obrigado. Sra. Vereadora Joana Balsemão. Bom dia e obrigada pela questão.
De facto, o caso de Jans e Malveira é diferente, portanto, não vamos entrar por aí. Para as outras entidades, há um critério objetivo, apesar deste apoio não se enquadrar no regulamento destinado às coletividades, cada entidade tem que apresentar uma candidatura. Nessa candidatura deve indicar uma série de elementos. E os critérios que nós usamos, para além do número de participantes em cada baile, desfile, em cada atividade, são critérios como, por exemplo, os bailes que têm um conjunto musical. Se tiverem bilheteira, recebem determinado apoio, sem bilheteira, recebem outro apoio. As atividades que envolvam uma tarde infantil, com concursos, com lanches, sem lanches. As arruadas que tenham participação de músicos da banda, recebem mais. A construção de carros alegóricos, mais um critério e mais um apoio. O número de participantes no curso e basicamente é isto. Os critérios são transparentes, foram discutidos numa fase anterior com as coletividades e, portanto, daqui a tabela que todos podem consultar e também o facto de nenhuma destas entidades ter apresentado qualquer objeção. No fundo, os critérios foram construídos com eles e para eles e estão transparentes. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Passamos então, Sr. Vereador Clemente Alves. Para chamar a atenção para um facto, não é? Estamos aqui a deliberar a atribuição de apoios para uma coisa que já foi. Será que também não está no calendário que as festividades de Carnaval em 2018 eram entre 9 de fevereiro e 17... Aliás, entre 9 de fevereiro e 17 de março? 17 de março não. Então, onde sei, o Carnaval não vai tão longe. Mas é o que está aqui escrito, de facto, logo alinhados, considerando-nos. Portanto, estamos aqui a decidir uma coisa que já foi feita, que já foi decidida e que estava prevista, mas que pronto, nós agora vamos avalizar, vamos fazer de conta que tudo bem. Só isso. Sr. Vereador, pode sempre votar contra. Tem sempre essa liberdade que nos foi dada pelo 25 de abril de 1974. E, Se me dá portanto, pode licença, sempre Sr. votar Presidente, contra. eu tenho toda a liberdade para votar como entender. Claro, Portanto, exatamente. não preciso que o Sr. Presidente me Não, só para dizer ao Sr. aconselhe Vereador. sentido de voto. Só para dizer ao Sr. Muito obrigado, Vereador. Sr. Presidente. Disse que agora ia ratificar. Pode não ratificar, pode votar contra, portanto não precisa de ratificar. Vamos pôr então a votação ponto das coletividades. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos agora à ponto da cultura, com 4 subpontos, que coloco também os 4 à discussão para votação em separado. Não havendo intervenções, há. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Uma dúvida. Nas GOPs, a Fundação Dom Luís tem um aumento de verba de 100 mil euros, portanto, prevê-se passar a 985 mil o apoio da Câmara à Fundação Dom Luís. A proposta que nos é enviada fala de um apoio de 350 mil euros à Fundação Dom Luís para a persecução dos seus objetivos. Mas não fala se é uma tranche, se é outra tranche, se é a primeira, se é a segunda, se é uma tranche, como habitualmente as propostas da Câmara são enviadas com as tranches ou referência a elas. Eu pergunto se a rúbrica tem 895 mil euros até ao início desta sessão, e com a alteração que foi aprovada há pouco pela maioria da Câmara, passou para 985 mil euros, o porquê desse aumento de 100 mil euros na rúbrica, se nós só estamos a transferir 350 nesta aprovação para a Fundação Dom Luís? Obrigado. O Sr. Vice-Presidente terá certamente mais capacidade do que eu para lhe poder explicar uma coisa tão óbvia. Faça favor. Sr. Presidente, eu vou tentar, mas quer dizer, mas o Sr. Vereador João Rui é tão conhecedor dos temas, porque diz que normalmente as propostas de reunião de Câmara, pois normalmente não é assim. Deixe-me explicar-lhe que normalmente não é assim. E, nomeadamente, no que diz respeito à Fundação Dom Luís, é de um profundo desconhecimento que Vossa Excelência demonstra aqui. E, portanto, a Fundação Dom Luís processa-se desta forma. O subsídio que estamos agora aqui a colocar, o apoio que estamos agora aqui a colocar, tem a ver com os equipamentos culturais do bairro dos museus. A Fundação Dom Luís tem
uma míria muito grande de atividades que têm a ver, por exemplo, com a Paula Rego, têm a ver com os espaços culturais, com exposições, com a orquestra sinfónica, com outras atividades que têm e, normalmente, aí sim, normalmente, mas Vossa Excelência está cá há pouco tempo e, portanto, vai aprendendo com o tempo, normalmente vêm separadamente e não tem nada a ver com tranches, nem deixa de haver tranches. É assim que, normalmente, nós fazemos as coisas com a Fundação Dom Luís. Em relação ao aumento, aumentamos porque continuamos a investir cada vez mais em cultura. É nosso entendimento que a cultura é absolutamente central na nossa atividade, tem impactos positivos, tanto no nosso tecido territorial, intersticial das coletividades, das orquestras filarmónicas, a nossa escola de música, tudo isso, mas também, por exemplo, no turismo, que é uma atividade positiva para o Conselho de Cascais, que é muito importante toda a atividade cultural que temos vindo a investir. Só acrescentar o seguinte, de facto a Fundação Dom Luís vai provando ano após ano a sua grande capacidade e o correto que foi termos feito esta opção. Porque penso que não restam dúvidas sobre a oferta cultural do Conselho ser cada vez mais diversificada e em maior quantidade, portanto, ou seja, melhorando a quantidade e a qualidade dessa mesma oferta, por via também de aumentarmos o orçamento relacionado com a cultura, mas, ao mesmo tempo, fazendo uma racionalização de outro tipo de gastos que se verificavam. Se forem ver, por exemplo, apenas e só o quanto se gastava com um dos equipamentos, que era a Casa das Histórias Paula Rego, de facto foi possível fazer toda uma reestruturação, toda uma estratégia que está hoje consolidada e englobada, o que permite não ter o desperdício de dinheiro que ela própria estava a consumir outrora. Razão pela qual, e já agora gostava de evidenciar isso, nós estamos aqui a aprovar um protocolo e uma atribuição de apoio à Orquestra Juvenil de Cascais, o que me parece ser uma coisa de realçar, porque não só são poucos, muito poucos, muitíssimo poucos, os municípios que têm orquestras sinfónicas, como também são muitíssimo poucos aqueles que têm a possibilidade de fazer uma orquestra juvenil. No caso em concreto, posso dizer que sinto um enorme orgulho, porque esta orquestra juvenil é composta por jovens, como é óbvio, como o próprio nome indica, mas jovens, alguns deles, de territórios que estão assimétricos no nosso concelho. E a forma também de promover essa coesão social e territorial também passa pela cultura, também passa por este tipo de propostas. Dizer que, inclusivamente, enfim, não vem nenhum mal ao mundo, mas emociona-me ver a nossa orquestra juvenil a tocar, conhecendo as histórias pessoais e de família de alguns daqueles miúdos e vê-los a interpretar obras que seria inimaginável que se não houvesse este tipo de incentivos, que se não houvesse este tipo de políticas, nunca aqueles jovens estariam a atingir este patamar que têm atingido e que tem sido já visível, porque esta orquestra juvenil já tem vindo a ter pelo menos 2 atuações que eu assisti, quer no lançamento, no pré-lançamento da Capital Europeia da Juventude, quer agora quando foi o lançamento da própria Capital Europeia da Juventude, e que foram esses 2 momentos que me emocionaram, porque de facto é preciso conhecer, para além de tudo, é preciso conhecer, em alguns casos, em termos individuais, em termos pessoais, de jovens que, como disse, nunca lhes seria expectável terem como perspectiva de vida poderem integrar uma orquestra juvenil e com a qualidade com que já o fazem. E, portanto, é essa gestão de recursos que nos leva a poder ir mais além e ir até fronteiras que outros não conseguiram passar e, portanto, não têm essa capacidade e de poder permitir também a estes jovens terem estas oportunidades. Sr. Vereador João Rui, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Vice-Presidente, pelos vistos, sabe tudo e fica muito incomodado em ter que responder. Mas eu continuarei a fazer as perguntas que entender fazer, porque se houver o cuidado de preparar melhor as propostas às vezes e até ter cuidado com os títulos
que se manda para a reunião de Câmara, porque se o Sr. Vereador, o Sr. Vice-Presidente, for ver a agenda da reunião de Câmara, este ponto diz ao abrigo do protocolo de gestão de equipamentos do município de Cascais, não diz mais nada, e, portanto, nem o próprio o cuidado existiu em colocar o título na proposta para a reunião de Câmara em condições, e se na própria proposta fizer essa menção, todos nós percebemos. A questão que tenho a colocar aqui é, o que me acabou de responder significa que já estão transferidas todas as verbas, daí a necessidade de transferir aqui mais 100 mil euros nesta alteração, já se foram transferidas os 985 mil euros, ou vão ser em breve, para a Fundação Dom Luís, dada a necessidade de meter agora mais 100 mil para dentro desta rúbrica. Obrigado. Sr. Vereador, já agora gostava que tivesse dentro deste novo esforço nacional de estabelecer pontes, de estabelecer consensos e de tentar que o Sr. Vereador nos sugerisse então qual era o título que considerava que era correto para estar na proposta, sendo que isso não é matéria que seja importante, mas já que disse faz crítica, se puder então sugerir qual o título que estaria melhor na proposta, eu ficaria agradecido. Se não pretende fazer, vamos votá-la da forma como ela está. Vamos então votar adesão ao município de Cascais à rede de judiarias de Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ao abrigo do protocolo de gestão dos equipamentos culturais do município de Cascais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Atribuição de apoio à Escola Profissional de Teatro de Cascais. Também quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E à Orquestra Juvenil de Cascais, protocolo e atribuição de apoios. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora ao desporto, com um conjunto de subpontos, mais concretamente 5, que os coloco também à discussão para depois votarmos separadamente. Sr. Vereador Luís Reis, faça favor. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, apenas uma questão relativamente do ponto 11 ao ponto 14, todos estes pontos se fazem acompanhar dos respectivos documentos que fazem parte da proposta, aliás, fazem-se acompanhar da proposta de realização de despesa. O ponto 10 não se faz acompanhar deste documento. Ainda que isto não inviabilize uma votação favorável por parte do Partido Socialista, gostaríamos que, se pudessem, nos fizessem chegar depois ao gabinete do Partido Socialista este documento em falta. Muito obrigado. Sr. Vereador Clemente Alves. Relativamente aos pontos 10, 11, 12 e 14, nada a obstar, vamos votar a favor. Já relativamente ao ponto 13, que diz respeito ao apoio à organização do torneio Ibercup, promovido pela empresa privada Easy Choice Unipessoal Limitada, empresa que se dedica ao serviço de consultadoria para negócios e gestão. Aqui nós vamos votar contra. Trata-se, de facto, de um evento promovido por uma empresa privada, que tem todo o direito e toda a legitimidade para o promover, mas que, para o fazer e não ter prejuízos, portanto, tendo em conta que o objetivo de uma empresa privada é a obtenção de lucros e nunca ter prejuízos, deverá orçamentar portanto, a realização, prever as receitas e não estar dependente dos cofres do município para aqui obter a satisfação do seu objeto social. Portanto, aqui nós vamos votar contra. Muito bem. Sr. Vereador Pítera Lopes, embora este ponto seja um ponto recorrente e normalmente é feito da forma como aqui está exposto, mas perguntava-lhe se de facto falta algum documento que considere importante e, se faltar, se podemos adiar esta proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há problema de adiar para a próxima e verificar se a documentação está toda ou não. Eu não estou a conseguir abrir aqui os documentos todos e por isso eu acho mais correto. Muito bem, adiar. então é retirado o ponto 10, que virá numa próxima oportunidade. Vamos então votar o ponto 11. Ao 10. Quem vota... 10 ou 13? Não, o 10 da... Não, o Sr. Vereador falou no Falta 10. o PRD. É o 10. Falou no 10. Vamos votar o ponto 11. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Então, ponto 13 foi aprovado por maioria, com o voto contra
do Sr. Vereador do Partido Comunista. Ponto 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos agora. Sr. Vereador, faça favor, para a declaração de voto. Votei contra no ponto 13, com base nos argumentos que aduzi no período de discussão do mesmo. Passemos agora ao ponto de inovação e comunicação, com 3 subpontos. Coloco os 3 à discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, vamos então votar. Ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto de mobilidade, que só tem um subponto, que eu coloco também à discussão. Sr. Vereador Clemente Alves, faça favor. Trata-se aqui de um protocolo entre a Câmara de Cascais, Cascais Próxima e a Secotur para fazer a cobertura financeira dos passes sociais para os menores de 12 anos ou para os jovens até 12 anos e para os idosos com mais de 65 anos. Este protocolo teve início em julho do ano passado, 2017, e o que eu gostaria de perguntar, para também aferirmos da bondade da proposta de renovação deste protocolo, é qual foi o sucesso obtido com este protocolo desde julho de 2017 até à presente data, ou seja, quantos passos sociais nas duas modalidades foram vendidos neste período, por forma a que também possamos agora concluir se estes 900 mil euros que agora se vão comprometer para este protocolo se são justos ou não. Portanto, a questão que coloco é quantos passos sociais foram adquiridos ou vendidos nas duas modalidades, em cada uma das modalidades, até 12 anos e depois de 65 anos. Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador Luís Reis. Apenas um pedido de esclarecimento, não deixando de fazer aqui uma nota de apreço relativamente a este protocolo e esta discriminação positiva que se procura estabelecer para menores de 12 anos e para maiores de 65. Contudo, o contrato anteriormente realizado e que se extingue no final deste mês tinha na sua cláusula de vigência a preocupação de, caso este protocolo atingisse os valores dos 350 mil euros, verba a partir da qual é necessário um visto prévio do Tribunal de Contas, o contrato se extinguia. Portanto, havia essa previsão para evitar a necessidade de um visto prévio do Tribunal de Contas, algo que agora no contrato que nos é proposto não há qualquer tipo de referência a essa situação. Sabendo que a Lei do Orçamento para 2018 não mudou, no fundo, esta situação. Portanto, no artigo 164 continua a ser necessário um visto prévio para contratos acima desse valor, dos 350 mil euros. Estando nós a aprovar na proposta um valor que vai até aos 900 mil euros, aliás, há aqui até um erro, mas que se entende, portanto, no ponto 2 da proposta que nos é trazida, os 900 mil euros têm um zero a mais, mas entendemos, efetivamente, que o valor total serão os 900 mil euros, estando nós a aprovar este valor que excede os 350 e toda a documentação que nos é feita chegar não refere a existência de qualquer visto prévio, apenas um pedido de esclarecimento relativamente a esta situação, se está ultrapassada de alguma maneira ou se está em falta no contrato que nos é, na minuta de contrato que nos é proposto, a existência é esta mesma referência, que o contrato se extingue ao atingir esta verba. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Vereador Clemente Alves, para umas propostas, Vossa Excelência lê com vontade e com afinco toda a documentação em anexo. Para outras, não lhe apetece ler, não lhe apetece fazer o esforço, é conforme lhe dá mais jeito. E, portanto, eu aconselho a ler a documentação em anexo
e pode verificar que os sub-12 tivemos mais de 2.400 títulos vendidos e os mais de 65, quase 8.000 títulos vendidos. E, portanto, mas não tome nota, porque tem lá o documento. Ouça, tenho aqui o portal do Executivo, estou com o PDF aberto à minha frente, um dos documentos em anexo que justifica o contrato que vamos assinar, produzido pela Cascais Próximo. E, portanto, é esse documento que está muito claríssimo, está muito claro sobre aquilo que aconteceu no ano de 2017. Em relação ao Visto Tribunal de Contas, portanto, este contrato, nós todos estamos a aprender como é que funciona este novo mecanismo de nós sermos a Autoridade Municipal de Transportes. E, portanto, este contrato, numa primeira fase, foi a Cascais Próxima que o conduziu, agora passou para a esfera do município de Cascais, a pedido da Autoridade de Mobilidade e Transportes, a AMT, a nacional, e, portanto, porque é esse o entendimento que deve ser o município a estabelecer o contrato, e isto não desobriga o município de qualquer uma das obrigações de contratação pública que estamos obrigados, e, portanto, seja Tribunal de Contas, seja outros. E, portanto, o único que estamos desobrigados é que, neste caso, nós fazemos contratação interna ao nosso prestador de serviços interno. É a única que estamos desobrigados e é isso que estamos a implementar. A não referência aqui é produção dos próprios juristas que desenvolveram o contrato, validado pela AMT nacional, validado pela nossa AMT local, a nossa Autoridade Municipal de Transportes, e, portanto, nada mais tenho a acrescentar sobre isso. O que fica claro daqui para a frente é, há procura, é um produto que há procura, é nosso entendimento, e o Sr. Presidente da Câmara já disse no passado, que quer alargar isto cada vez mais. Hoje estamos no sub-12, queremos alargar isto cada vez mais, até chegarmos, por exemplo, primeiro ao 12º ano, até aos 18 anos, posteriormente, com o aumento significativo que vamos ter de estudantes do ensino superior, e as previsões são para chegarmos aos 15, 20 mil estudantes nos próximos anos no Concelho de Cascais. Podemos também abarcar toda essa franja de estudantes para este contrato, e mesmo no mais de 65, é algo que nós queremos incentivar ainda mais para aqueles jovens há mais tempo podermos dar descontos ainda maiores. E, portanto, o financiamento do sistema far-se-á na pirâmide demográfica pelo meio da pirâmide e, concomitantemente, com o transporte, com o estacionamento, concomitantemente com a publicidade, com todas as receitas acessórias que o sistema pode gerar. E, portanto, nada mais tenho a acrescentar sobre o assunto. Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, concordando com a explicação relativamente ao contrato e aos objetivos do contrato, e exatamente por isso é que iniciei a minha intervenção elogiando esta discriminação positiva, mas a questão continua a colocar-se. Uma vez que não se prevê concluir ou extinguir o contrato quando se chegar ao valor de 350 mil euros. E sendo a lei do Orçamento de Estado para 2018 clara nesse sentido, a questão que coloca é: este contrato vai ser colocado como solicitação de visto prévio por parte do Tribunal de Contas ou não, uma vez que estamos a prever, neste próprio contrato, face à estimativa que nos é colocada, atingir uma verba no campo dos 900 mil euros. Sr. Vereador Clemente Alves. Volto a insistir com o Sr. Vice-Presidente para que me indique qual o documento onde se faz referência aos números que acabou de nos dizer aqui. Porque eu acabei de abrir a proposta de realização de despesa, que, salvo erro, foi aquela que referiu, não faz lá menção a qualquer número de aderentes a este passo. Está lá? Está no vosso, no meu não. Sr. Eu Vice-Presidente. agradeço que me digam Vamos fazer assim, qual é o Sr. Vereador, documento. Sr. Vereador, Concretamente, estamos no portal qual do é o Executivo, documento? estamos no portal do Executivo, na proposta 132 de 2018. Depois andamos para baixo na página. Vou-lhe tirar a palavra porque, de Explicar? facto, quer dizer, na reunião de Câmara não vamos estar agora aqui a demonstrar procedimentos informáticos. O Sr. Vereador Clemente Alves, certamente com mais calma, terá a oportunidade de verificar que está correto a informação que o Sr. Vice-Presidente deu e, portanto, terá essa possibilidade. Foi talvez algum lapso, alguma falha, que é perfeitamente compreensível, mas terá depois a oportunidade de poder verificar o que lhe estamos a dizer. O que eu queria aqui relevar, porque me parece que politicamente é que é relevante, é que para quem andou, nomeadamente na última campanha eleitoral,
a dizer que isto era tudo um logro, que era tudo publicidade, que era tudo marketing, estarmos a dizer que dávamos passes de borla até aos 12 anos e com um desconto substantivo após os 65, e que isso iria acabar logo após as eleições, porque como era óbvio, portanto isto era só para efeito eleitoral, afinal não estamos a acabar. Estamos a continuar e ainda para mais com esta particularidade que é, nós pretendemos, não há passos sociais, os passos sociais acabaram no nosso país há muito tempo, mas de facto nós estamos a montar um sistema que, com o sucesso que vai tendo, embora esse sucesso de transferência para a utilização de transportes públicos ainda não é o sucesso que nós queremos ter, mas de facto nós temos vindo a obter bastante sucesso, o que nos leva a dizer que é nossa intenção que o transporte público rodoviário no interior do município, vou repetir, o transporte público rodoviário dentro das fronteiras do município de Cascais será e cada vez será mais tendencialmente gratuito. Não só pela lógica que o Sr. Vice-Presidente já apresentou, de irmos aumentando a idade de isenção para esse transporte, nomeadamente está nos 12, chegará, esperamos nós um dia, a todos aqueles que tenham idade para estudar, em termos daquilo que é o currículo normal dos anos de estudo, portanto até ao fim da universidade, mas também para os mais de 65 anos poderem, que neste momento verificam um desconto de 50%, e que tem tido uma adesão, como se viu, bastante grande, e que tem efeitos que, enfim, não vou aqui agora demorar muito tempo a explicar, mas tem um efeito brutal, mas que passa também por uma maior coesão social, por uma maior coesão territorial, por um combate às tais assimetrias que andamos todos a falar há não sei quantos anos, mas que, de facto, hoje é de 50% esse desconto, será no futuro de um desconto de 60%, de 70% até chegar aos 100%. Mais o tendencialmente gratuito, no sentido de um projeto que a Câmara Municipal de Cascais desenvolveu e que já tem reconhecimentos internacionais. Penso que o Sr. Vice-Presidente se deslocará a Londres para receber o prémio em breve, do City Point. Não, isso é Viena. A Viena, porque de facto nós permitimos a acumulação de pontos, de atitudes de cidadania por parte dos nossos munícipes. Não nos é indiferente se o município tem uma atitude maior ou menor na sua própria vida, que leva a acumular pontos que se transfiram para poder ter transportes gratuitos ou transportes, enfim, mais reduzidos. Isto implica um universo muito grande, mas quer dizer, aquele que é evidente, ainda alguém me questionava do outro dia, mas os bombeiros, ninguém estará em dúvidas que os bombeiros voluntários possam ter este acesso destas matérias. Os voluntários em geral que prestam serviço à comunidade terão certamente também estando englobados nestas matérias. Aqueles que têm atitudes de participação a nível da democracia participativa, da democracia colaborativa, terão créditos nesta matéria e, portanto, o transporte será dentro das fronteiras do município de Cascais, tendencialmente gratuito. Isto já foi também, e está a ser discutido, no âmbito da área metropolitana de Lisboa. Ainda a semana passada tive reunião do Conselho Metropolitano, em que muitos municípios, e não tem a ver com ideologia, porque são de várias origens partidárias, têm e querem seguir também este modelo que em Cascais está a ser desenvolvido e implementado. E, portanto, o que eu recomendaria era que o que é bom para Cascais não tem que ser necessariamente mau para nenhum vereador da oposição. O que é bom para Cascais é bom para Cascais. E o que é mau para Cascais também é mau para Cascais e para todos os vereadores, sejam da oposição ou da posição. E, portanto, é neste esforço conjunto que eu acho que nós devemos evoluir, de nos sentirmos satisfeitos, não ficarmos zangados com uma birra quando as coisas funcionam, quando as coisas têm sucesso, quando estão cada vez a ser mais utilizadas e aceites
pelos próprios munícipes. E, portanto, nesse sentido, apelo, obviamente, ao voto a favor deste ponto que aqui trazemos neste protocolo que iremos celebrar com a Cascais Próxima e com a Secotur. Quem vota contra? Eu não respondi ao vereador Luís Reis. Responde para a próxima. Não, mas para pedir a palavra, eu sei que é por causa disso. Então faça favor. Sr. Presidente, é que, relativamente a esse seu apelo, que eu compreendo perfeitamente, cabe-me voltar a dizer, eu quero votar favoravelmente a este ponto. Só que, olhando para a documentação e conhecendo a Lei do Orçamento de Estado de 2018, se a minuta é colocada desta maneira, sem uma das duas situações, sem o compromisso por parte da Câmara de submeter este contrato a visto prévio do Tribunal de Contas, ou sem o próprio contrato contar com uma cláusula que diga que chega-se aos 350 mil euros e ele auto-extingue-se, cria-me aqui um condicionalismo que me impede de votar favoravelmente de acordo com, no fundo, o aspecto politicamente relevante que entendo ser este contrato, mas que depois legalmente entendo que estarei a incumprir relativamente àquilo que é a Lei do Orçamento de Estado para 2018. E é só essa a questão que eu gostaria Sr. de ver Vice-Presidente, respondida. se Ou há puder visto esclarecer. prévio, ou... Posso esclarecer? A Câmara, eu vou-lhe explicar aquilo que lhe disse na minha primeira intervenção. Nós estamos obrigados a cumprir estritamente a lei. Ou seja, posso concluir? Ou seja, não existe a cláusula que existia no anterior. Ponto número 1. Não existindo essa cláusula e o contrato ultrapassando o limite, somos obrigados a visto prévio. E, portanto, isto é assim sempre. Ponto. Não há outra leitura. E, portanto, não percebo porque é que recoloca a questão. Senhor, vou só pedir, porque, pelos vistos, há aqui interpretações jurídicas. O que é mais curioso é que nem sequer é feito por jurídicos, mas por juristas. Mas eu vou dar a palavra, depois já dou ao Sr. Vereador Clemente Alves, mas Sr. Vereador Luís Reis. Sr. Presidente, muito obrigado. E Sr. Vice-Presidente, agradeço a forma como procura sempre fazer pedagogia. Então, permita-me também a mim, que sou professor, fazer aqui uma pequena pedagogia. Esta dúvida seria ultrapassada se na proposta que nos é trazida fizesse referência a isso. Na medida em que o valor excede o que está previsto na lei, este mesmo contrato será sujeito a visto prévio. Se tivesse esse esclarecimento aqui colocado, não estaríamos os dois a ter este diálogo e estaríamos ambos satisfeitos. Assim sendo, eu acredito que sim, Sr. Vice-Presidente, mas que compreenda que devo, no âmbito daquilo que é o meu papel, colocar esta questão, porque na ausência da mesma poderíamos estar a incumprir. Assim sendo, havendo o compromisso por parte da Câmara Municipal de cumprir e fazer a solicitação de visto prévio, iremos votar favoravelmente. Muito obrigado. Sr. Vereador, não sei qual é o seu papel, mas posso lhe dizer também que, por exemplo, não está permitido que, no âmbito deste protocolo, se possam atropelar passageiros e peões. Não está permitido muitas outras coisas, que é aquilo que a lei não permite. E aqui foi dito, a alteração substantiva é que passou a haver a autoridade metropolitana, não é nem a metropolitana, a nacional, mobilidade em transportes, que passou a ter que validar este tipo de protocolos. Pronto. E é nesse sentido que é diferente do outro, porque ela valida, e obviamente, como deve imaginar, valida no âmbito geral, não valida só para o município de Cascais e, portanto, quer ter protocolos que sigam a mesma linha, que precisam dos mesmos procedimentos. O que, obviamente, nem nós, nem essa entidade nacional tem alguma capacidade para se sobrepor à lei. Portanto, não se está a imaginar que a Autoridade de Mobilidade e Transportes venha dizer não, façam lá isso, porque assim não têm que seguir todas as outras leis que obrigam a que seja seguido. Portanto, essa é a justificação. Sr. Vereador Clemente Alves, faça a favor. Muito obrigado. Quero dizer-lhe que, independentemente da beleza dos seus conceitos ou das palavras com que se refere às questões da mobilidade no Conselho, a realidade é aquela que é. E a realidade é que cada vez se circula com maior dificuldade dentro da área do município. A realidade é que vemos os transportes rodoviários coletivos cada vez mais vazios. A realidade é que continuamos a assistir à passagem das caminhonetazinhas da Mobi Cascais vazias, com um motorista lá dentro, porque elas ainda não são automáticas. Esta é a realidade. É a realidade também que, a par disto tudo,
assistimos ao esbanjamento de meios financeiros muito significativos. Na reunião anterior aqui, deliberámos aqui, ou, aliás, tomámos aqui conhecimento de que o Sr. Presidente da Câmara tinha desistido numa querela com a Scotur, pagando 600 mil euros dos cofres da Câmara, e agora também que a Câmara Municipal de Cascais vai entregar à Scotur 900 mil euros a título de subsídio aos espaços sociais para idosos e para os jovens até 12 anos. Esta é a realidade. Esta é a realidade. A circulação, a mobilidade no concelho de Cascais é calamitosa. Caminhonetas que não vão onde as populações estão e precisam de transporte, horários que não são cumpridos, que terminam às horas a que as pessoas precisavam de se deslocar, mas já não têm transporte e, portanto, aqui continua a apostar-se, de facto, na necessidade de as pessoas resolverem o seu problema indo de carro, se o tiverem, para onde necessitarem de ir. Esta é a realidade. O que está aqui, a meu ver, em causa, e porquê esta generosidade municipal ou deste Executivo para com a Scotur, é apenas a necessidade de manter quieta esta empresa, que é a concessionária do transporte rodoviário de passageiros no concelho de Cascais, para que não proceda contra a Câmara pela evasão do seu espaço comercial. É esta a realidade, é esta a verdade, é esta a razão pela qual se entregaram 600 mil euros na semana passada e se vão entregar agora, durante este ano, mais 900 mil euros à Scotur. Esta é a verdade. A outra verdade é que nós, de facto, continuamos a ter muitas dificuldades para nos mexer dentro do Conselho. Sr. Vereador, isto até é pândego, se não fosse sério, dava vontade de rir. Talvez aqui lhe dê mais um conselho. Abandone essa lógica soviética de que uma mentira repetida muitas vezes... Ó, Sr. Vereador, estive a ouvi-lo. Ó, Sr. Vereador, estive... É aí que vou chegar. Ó, Sr. Vereador, é aí que eu vou chegar. Mas tenha calma, não se irrite, porque é tudo o que eu não quero. O Sr. Vereador abandona essa lógica soviética de que uma mentira... Ó, Sr. Vereador, não lhe dei... Ó, Sr. Vereador. Sr. Vereador, Sr. Vereador, não lhe dei a palavra. Não seja mal criado. Não, Sr. Vereador... Não. Soviética, então o senhor ainda pôs no Facebook. Não, é que... Ó, Sr. Vereador, eu sei que o fascismo e o comunismo já demonstraram que têm muitas coisas em comum. Mas o que lhe estou a falar, Sr. Vereador, não seja... Sr. Vereador, abandone essa lógica revanchista, soviética, que de facto a mentira... Sr. Vereador, olha, o Sr. Vereador agora, quer dizer, o senhor tinha orgulho na União Soviética e agora estou-lhe a dizer para abandonar a lógica soviética. Está bem, ó, Sr. Vereador, mas tenha calma e dê-lhe dar alguma coisinha má. Ó, Sr. Vereador, não é por falar mais alto que me tira do sério e que me tira da calma. Só lhe estou a dizer... estou-lhe a dizer para abandonar... Sr. Vereador, abandone essa lógica soviética de querer repetir... Ó, Sr. Vereador, de querer repetir a mesma mentira, várias vezes, que a tornem verdade. Porque, de facto, não a torna. Sr. Vereador, olha, Sr. Vereador, como o Sr. Vereador, de facto, é muito mal criado. Sr. Vereador, eu estou calmo, não tenho qualquer problema dessa natureza. Sr. Vereador, vamos então votar, que era uma coisa que não havia também no regime soviético, e então vamos lá votar esta proposta. Quem vota contra, por acaso o nazi foi por eleições, veja bem o que é que os efeitos que tem a democracia nestas matérias. Agora o soviético é que nunca foi por eleições. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador do Partido Comunista Português. Passemos à declaração de voto do Sr. Vereador do Partido Comunista Português. Faça favor. O vereador do Partido Comunista Português votou contra na convicção de que
O que acabou a ser aprovado é apenas uma compensação à Secoturbe para que ela não proceda judicialmente contra a Câmara pela invasão do seu espaço de exploração. Ora bem, avancemos ao desenvolvimento social, saúde e habitação, que ponho a discussão para posterior votação. Não havendo intervenções, passo então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dá-se também conta das informações que constam na ordem de trabalhos e coloco a votação, a minuta da ata, nos termos do número 3 do artigo 57 da Lei de 75/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Sr. Vereador do Partido Comunista Português. E dá-se assim por encerrada a nossa reunião de Câmara, desejando uma boa semana a todos os senhores vereadores.